Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia de uma das figuras mais complexas e trágicas da nossa literatura, o Policarpo Quaresma. Vamos tentar entender o que se passava na cabeça desse patriota tão singular. Para começar, essa frase do artigo que usamos como base já dá o tom da nossa conversa. Pensa bem, por que será que a gente costuma reconhecer os visionários, mas muitas vezes só depois que eles já se foram? É uma pergunta que fica no ar e tem tudo a ver com a nossa história. E essa pergunta nos leva direto ao grande enigma do Policarpo Quaresma, essa criação genial do Lima Barreto lá no comecinho da República. Como que pode um homem que amava o Brasil de uma forma tão intensa ter sido visto por todo mundo como um louco? Então, para a gente desvendar esse mistério, o primeiro passo é conhecer o homem por trás do mito. E, claro, entender a sociedade que o criou e que, no final das contas, o rejeitou completamente. Então, quem era ele? Basicamente, um funcionário público super dedicado que vivia uma vida simples com a irmã. Mas o que definia o Policarpo era o patriotismo dele. E não era um patriotismo qualquer, era algo extremo, quase fanático. O Brasil, para ele, era mais do que uma nação, era a grande paixão da sua vida, ocupando o espaço de tudo mais. Certo, mas para entender de verdade o Policarpo, a gente precisa ir além do que se vê na superfície. E para isso, vamos usar as lentes da psicologia junguiana, começando pela máscara que ele apresentava para todo mundo. Na teoria de Jung, todos nós temos uma persona. Pensa nela como a nossa máscara social. É o papel que a gente desempenha, a versão de nós mesmos que a gente constrói para ser aceito e para navegar no mundo. É o nosso eu público. Só que por trás dessa máscara existe o que Jung chamou de sombra. A sombra é, digamos, o nosso porão. É a parte inconsciente onde a gente joga tudo aquilo que não quer admitir que tem. Nossas fraquezas, nossos medos, nossos desejos mais obscuros. E no caso do Quaresma, esse conflito é gritante. A persona dele era o Major Quaresma, o patriota extremo, cheio de convicção. Mas essa fachada toda era, na verdade, uma forma de esconder a sombra dele, que era gigantesca. Um profundo sentimento de inferioridade, de ser invisível para a sociedade, de não pertencer a lugar nenhum. E essa batalha interna dele não ficou só na cabeça, não. Ela transbordou e se manifestou naqueles projetos que todo mundo achava excêntricos, naquela busca desesperada pela tal alma brasileira. Quando ele tentava promover a modinha, ou quando virou amigo do violeiro Ricardo Coração dos Outros, ou, no auge, quando ele pediu para o Congresso adotar o Tupi-Guarani como língua oficial, para quem via de fora parecia maluquice, mas na verdade era a busca interior dele vindo à tona. Ao tentar achar uma identidade autêntica para o Brasil, o que ele estava fazendo, sem nem perceber, era tentar encontrar a si mesmo. E qual foi a resposta da sociedade? Deboche, desprezo. A petição em Tupi-Guarani foi a gota d'água, o que carimbou o passaporte dele direto para um hospício. Sua busca por algo puro e verdadeiro foi totalmente incompreendida por uma sociedade que só valorizava o conformismo. Isso nos traz de volta àquela pergunta central. Afinal, o Quaresma era mesmo louco? E para a gente analisar isso, o artigo que nos guia traz uma comparação extremamente reveladora. A questão aqui, inspirada no filósofo Canguilhem, é que loucura não é uma condição absoluta, é uma relação. É o resultado do choque entre um indivíduo e o seu meio social. O que é normal ou não é a sociedade quem dita as regras. Olha só que interessante essa comparação. A loucura do Policarpo foi uma rebelião. Ele bateu de frente com as normas sociais. Já a de sua vizinha, a Ismênia, foi um refúgio. Depois de uma desilusão amorosa, ela se recolheu, se adequou à dor dentro do papel que a sociedade esperava. Isso mostra como a sociedade trata as coisas. Ela pune quem a desafia, mas tolera com certa pena quem é quebrado por ela. E esse choque entre o indivíduo e o coletivo fica ainda mais claro quando a gente olha através de outro conceito de Jung, os arquétipos. Aqueles padrões universais que vivem no inconsciente de todos nós. O grande encontro do Quaresma com o ditador, o Marechal Floriano Peixoto, é um exemplo perfeito de um confronto entre dois desses arquétipos fundamentais. De um lado, temos Policarpo Quaresma, que encarna totalmente o arquétipo do idealista puro, ingênuo, honesto, sempre acreditando na bondade. Do outro, Floriano Peixoto, a mais pura representação do arquétipo do tirano, obcecado por poder e controle. E os objetivos dos dois são, completamente opostos. O idealista busca o bem comum.
Já o tirano, como diz a frase, não está interessado em amor ou respeito. Ele quer uma coisa só: dominar. O poder é o único jogo que ele joga. E quando o idealismo puro encontra a tirania absoluta, o resultado raramente é feliz. Esse choque de arquétipos nos conduz de forma inevitável ao fim trágico do nosso herói. Olha só essa sequência trágica. Primeiro, o Quaresma, na sua ingenuidade, vai oferecer suas ideias ao ditador. O que ele recebe? Desprezo. Floriano rasga a proposta dele. Mesmo assim, o que ele faz? Oferece apoio militar ao governo. E a recompensa final por toda essa lealdade cega, Floriano manda executá-lo. Ele foi traído justamente pelo poder que tentou a todo custo servir. E aqui está, talvez, a grande lição da história sobre o olhar junguiano. A tragédia do Quaresma não foi ter más intenções. Pelo contrário, o problema foi a cegueira. Ele estava cego para a própria sombra e, pior, completamente cego para a sombra dos outros, para a escuridão que se escondia por trás do poder. No fim das contas, a história do Policarpo Quaresma funciona como um espelho, e ela nos deixa com uma pergunta bastante incômoda para refletir. Até que ponto os nossos próprios ideais, as nossas melhores intenções, podem acabar nos impedindo de enxergar a realidade como ela realmente é? E qual é o preço que se paga por essa cegueira? Fica aí a reflexão.